Olá, boa tarde, povo de Deus, boa tarde, meus ouvintes, né? Mais um podcast. Eu peço perdão que, né, por alguns motivos nós não conseguimos estar mais publicando, mas eu já convido você que tiver algo da parte do Senhor, um testemunho, um livramento, né, esteja entrando em contato conosco, para estar deixando, né, a sua história aqui neste programa, para que através do seu livramento que Deus te deu, através de, né, de uma cura, vidas venham a ser alcançadas, porque Deus faz milagre. Deus não deixou de ser Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E hoje eu estou aqui nesse programa com um amigo, um irmão, para mim também, um pouquinho, um filho querido, que Deus me deu o privilégio de conhecer. Já tô velho para isso. Glória a Deus. Velho nada, 18 anos, eu tenho um filho da idade dele, amém, glória a Jesus. E ele tá ficando alto, tá ficando cada dia mais bonito, amém. Oh, abençoado de Deus, é um prazer ter você aqui no podcast. Prazer é todo meu, amém. Obrigado. Apesar de ser novinho, já tem uma história de vida, já tem muitas experiências com Deus, é um jovem a qual eu considero e respeito, porque eu sei o que Deus tem na vida dele. Amém, João? Fique à vontade. Agradeço o convite, agradeço a toda a gente que está nos a ver aqui hoje. Amém. É uma bênção estar aqui junto de uma missionária tão maravilhosa. Eita, Jesus, glória a Deus, eu creio. Amém. Pois, João, então começa aí a contar um bocadinho, né, para os nossos ouvintes, aqueles que se inscreveram no canal. Também te convido para estar se inscrevendo no canal, dar aí o seu legal, compartilhar, né, divulgar esse programa para que vidas venham a ser alcançadas através de testemunhos, através, né, de milagres que o Senhor ele fez na nossa vida e continua fazendo. E hoje vamos escutar um pouquinho da história desse jovem, né, a qual o Senhor separou. Fique à vontade, comece, né, se apresente. Queres que eu comece desde o começo de tudo? Bom, você pode começar, né, do comecinho, como conheceu Jesus, né, o que ele, né, como foi o teu chamado, como você decidiu, né, dar ouvido à voz do Senhor, a história, né, porque nós sabemos que, como eu disse, apesar de novinho, ele já tem uma história de vida, uma história de libertação também, uma história de livramento, então fica à vontade. A câmera, o programa, Deus faz milagres, é todo seu, João. Então, desde o começo, o que é que eu posso dizer? Deus já tinha uma promessa na vida da minha mãe desde o começo de tudo. Aleluia. Do momento que ela se reconciliou com ele, não sei se ela já veio aqui ao programa, fica o convite para ela. Mas vai vir, em nome de Jesus, donação. Está me devendo, porque eu sei também que é uma mulher que tem grandes coisas da parte do Senhor. Deus também trabalhou muito na vida dela. Deus já tinha uma promessa com ela que ia ter um filho. Ela, quando me teve, o Senhor disse muitas coisas acerca de como seria o meu ministério, o que é que ia acontecer. E como qualquer escolhido do Senhor, o diabo tenta tentar a vida dele. Ah, pois, é verdade. Já me aconteceu com cada coisa, minha filha. Já fui atropelado. Mas conta aí, como é que foi esse livramento aí? Qual foi a idade? Qual foi, né, como aconteceu? A minha mãe, ainda grávida de mim, aos 6 meses, teve um acidente de carro. Eita, Jesus, quer dizer, o inimigo já sabia o projeto, né, que estava em andamento e queria frustrar os planos do Senhor. Mas os planos do Senhor ninguém frustra. Olha aí o João. E olha só Estou aqui lindo e maravilhoso. Ainda tem muito a ver por aí, gente. Vocês não sabem da história, não texto. Aos 2 anos, 3 anos, fui atropelado, por acaso, na rua aqui atrás. Eita, Jesus. Quando a minha mãe tinha um café, e o meu pai, e quando eu fui atravessar a rua para ir ter com o meu pai, um carro atropelou-me. Meu Deus, quer dizer, aos 3 anos de idade, né, o inimigo já tentou mais uma vez contra a tua vida, né, e foi atropelado. E diz aí, precisou ser internado, precisou passar por algum tipo de... Não, né, foi o mesmo livramento do Senhor. Fiquei debaixo do carro, mesmo no meio, Jesus. E saí sem uma ferida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, glória Deus é Deus a Deus. de livramento.
Amém. E daí em diante, como é que foi para a sua mãe, você? Eu sei um pouquinho que sua mãe já conhecia esse Deus, né? Mas não estava tão firme. Mas depois da gravidez, a partir do momento que teve esse livramento, o que foi que aconteceu? Foi uma fase complicada da minha vida. Eu tive um pai alcoólatra. Pois, né? É complicado mesmo. Não conhecia Deus. Minha mãe ainda estava desviada dos caminhos do Senhor. Portanto, eu não tinha uma noção muito do que era Deus. No máximo dos máximos, tinha a minha avó que era ainda católica e que fazia-me todos os dias, antes de dormir, orar o terço. Pois, aqueles, né, rituais. Todos, olha, amo vocês católicos. Amém, Deus também. Não temos nada contra. Nada contra, né? Mas nós sabemos que só o Senhor, nosso Deus, adorar, só Ele se prostrar. Então, a diferença, né, que a gente, de ser cristão, ser católico, eu acredito que é só isso. É porque a palavra, a Bíblia, a sua Bíblia, você que é católico, fala, né, que o nosso Deus, ele não dá a sua glória para ninguém. Então, a própria Bíblia condena nós estarmos adorando imagem de escultura. Tirando isso, né, estamos aqui juntos. Nós vos amamos. Em nome de Jesus. E tudo é um começo. Você começou a conhecer esse Deus através, né, do catolicismo. Sim, mas eu não sabia bem o que era isso. Não tinha noção de quase nada. Naquela época, como muitos dizem, eu comia terra. Pois, né? Não sabia de nada. Desculpa, não. Hoje o programa é para jovem, então é assim, é normal. Temos aqui a nossa produtora. Exato. Então, produtora, editora, hoje é pra diretora de arte, temos tudo. Hoje eu estou aqui lidando com jovem, então é normal. Vá lá, João, faz. Coma a terra. Não eu não sei o que é isso, mas ele passou por esse período. Foi uma fase complicada, porque devido ao alcoolismo do meu pai, havia muitas brigas dentro de casa. Pois, eu acredito que não deve ter sido nada fácil. Por vezes ele chegava alterado e não tinha muita noção do que é que se estava a passar. Pois, infelizmente até hoje existem muitas situações que filhos passam, né, infelizmente por problema alcoólico dentro de casa, pai, mãe, que tem esse vício, essa corrente, né, que traz tristeza, os filhos nascem, crescem, né, com alguns tipos de problema. Por quê? Porque, de qualquer forma, você não se sentia bem de ver aquela situação, você novo, criança, imagina vendo teu pai chegar não sabia o que era alcoolismo, não sabia o que era álcool na época. Se pensava que ele era violento assim por natureza. Pois, sabia que isso também é um espírito imundo, né, que trabalha na vida de muitos, que prende um homem e uma mulher nesse vício, que só traz tristeza para dentro de casa, infelizmente. Mas o nosso Deus, ele liberta. Mas ele, chegava em casa e já chegava bêbado? Pois. Todos os dias. E daí em diante, portanto... Foram algumas experiências até traumáticas, e passado algum tempo os meus pais se separaram e a minha mãe viveu por 2 anos com a minha avó. Pois é, infelizmente é isso que o álcool traz, né, separação, e por isso que muitas vezes nós, né, estamos fazendo esse papel aqui, gente, porque como o João, muitos estão vivendo, como eu já falei, mas Deus, ele traz transformação, Deus, ele pode, né, libertar, porque eu tinha também problema com álcool e Deus me libertou. Glória a Deus. Glória a Deus. Então me diz aí, depois que tu fosse morar com tua avó, as coisas começaram a ficar mais calmas, mesmo com os meus pais separados, ainda havia o meu avô paterno, como figura, eu não tinha naquela época, nesses 2 anos, uma figura paterna. Pois, e na idade que tu mais precisava ter. Na idade que eu mais precisava, porque uma criança começa a desenvolver-se o cérebro mais por volta dos 3, 4 anos, que foi nessa época. E como figura paterna eu tinha o segundo marido da minha avó, que eu considero como avô, até hoje. Amém. Deus sempre bota um refúgio. E foi uma figura que me ensinou muita coisa até hoje. Glória Muitos dos seus ensinamentos eu levo até hoje.
Resumindo, porque não temos muito tempo, Pois, o tempo ainda voa. temos muita coisa. Ainda tem muita coisa. Então vamos resumir. Posso Depois ter dessa 19, fase, posso ter 19, como né? foi que você, né, teve um encontro com Deus? Quando é que eu tive um encontro com Deus? Antes disso, posso acrescentar mais uma coisa? Pode, o programa é seu. Deus faz Quando milagres. minha mãe saiu em casa da minha avó, fomos para Passo de Arcos, ali em Lisboa, naquela Sim. zona de Lisboa. E nessa época, devido como muitos talvez sejam imigrantes, que estejam a ver Com este certeza, podcast, muitos mesmo. sabem quão é difícil tirar a nacionalidade, a residência. Ei, Jesus, E agora que tá difícil. naquela época, a minha mãe estava a tentar ter a nacionalidade portuguesa e a residência. E foram tempos difíceis. Pois. Aí podemos dizer, como o Paulo disse, que Tinha quantos anos? eu tinha 3, 4 anos, quando fui para Passo de Arcos, porque foi nessa transição, depois de eu sair da minha mãe se separar, passado algum tempo, foi para casa da minha avó e a seguir foi para Passo de Arcos. Estava num restaurante, a trabalhar num restaurante com condições precárias, como Tua mãe, no caso. muitos imigrantes viviam e ainda vivem nestes dias de hoje. Infelizmente. Não é culpa dos órgãos de imigração, porque sabemos que também eles passam dificuldade, como eu falei aqui com a irmã Tassiana antes de começarmos o podcast. Yeah. Uma má gerência. Uma Porque, administração. Exato, e além né? disso é muitas pessoas. Exato. E Tua mãe passou esse processo nessa dificuldade e vivendo assim, né? Me diz uma coisa, mas você chegou a algum tempo nessas condições, ou antes ou depois, de passar algum tipo de realmente necessidade de não ter pão, não ter o que comer? Passávamos fome. Pô, já Houve dias que eu e a minha mãe só tínhamos um pão. Só Jesus. E a minha mãe dava-me o pão todo. E eu perguntava se ela queria um pedaço. Isso é coisa demais, Jesus. Eu vou chorar hoje aqui, Jesus. Eu estou percebendo. Oh, Glória, você viveu isso, né? Vivi isso. Não tenho muitas lembranças dessa época. Foi a sua fase de criança, né? Para adolescente foi um pouquinho complicado. Não tenho muitas lembranças dessa época em que passámos necessidades. A minha mãe é que se lembra mais disso. Pois. Mas lembro-me de algumas coisas. A minha ama ajudou-me muito, que era, por acaso, que acho que era a mãe de quem alugava o nosso andar. E a senhoria também ajudava-nos muito. Amém. Glória a Deus. E passado algum tempo, a minha mãe conheceu o meu padrasto. Conheceu o pai da minha irmã. Amém. E fomos para Paio Pires. Vieram para cá. Aí é como a expressão popular diz, aí que a porca torce o rabo. Quer dizer, em vez de melhorar, piorou. Piorou. O João sabe umas tribos que eu não sabia. Pois, né? Ele tá dizendo isso, eu não sei nada. Olha, para um bocadinho aí, gente, esteja compartilhando com os jovens, que hoje o programa é para os jovens. Sim, mas eu sou um jovem com alma de velho. Para adulto também, mas para os jovens. Eu sou um jovem com alma de velho. E além disso, eu sou alentejano com pernambucano. Talvez aqui dê umas gírias pernambucanas. Eu não estou percebendo nada, mas amém. Vamos continuar. Ô, Glória. Está uma confusão hoje. De velho. Olha, a gente bora chamando de velho. Em nome de Jesus, bora voltar para o programa. Aí sua mãe, né, encontrou esse homem e piorou a história. Piorou. Um bocadinho. Ele ainda estava desviado. Eita, Jesus. Não sabia no que acreditar, se era budismo, se era não sei o quê, não sei o que mais. E muitas vezes ele me maltratava. Pois, isso é que é triste, né? Mas há uma coisa que eu reparo, não só refletindo no que me aconteceu naquela época, como hoje em dia, que eu já reparei que aquilo não era ele. Pois, hoje a gente sabe que não era, né? Hoje eu sei que aquilo não era ele, naquela época não sabia. Pois, mas nem por isso deixou disso lhe fazer mal, de certa forma. Porque você tem um padrasto, né? Poxa, pensando assim, agora tem alguém, talvez seja uma pessoa que venha, né, e depois, ter um pai, e a pessoa ser violenta,
ser estúpida, e você numa idade complicada ainda, porque a gente sabe uma idade que 10, 15, né? Naquela época tinha 4, 5 anos. Ainda? Tinha 4, 5 anos. Pequenininho, e ele já... Quer dizer, ainda passou quanto tempo nessa situação? Mas a sua mãe não fazia nada? Minha mãe não fazia nada na época, porque também não estava bem, né? também não estava bem. Também não estava bem, exato. E não só, para piorar a situação, sofria bullying na escola. Pois, isso é complicado. Vocês, adolescentes, jovens, amém, que tem passado, e a gente sabe que nessa época está cada dia mais, né, também esse tipo de situação na escola, amém, não se desespere, né, peça ajuda a Deus. Não, muitos quando passam isso não querem ir para a escola, vivem com depressão dentro do quarto, não sei se foi teu caso, né, também é obrigada a ir para a escola e, né, e tem que enfrentar aquela situação, é complicada, e termina virando para outras situações, usando drogas, né, e é muito difícil. E além disso, a minha mãe não intervia muito na época, porque estava muito fora de casa, trabalhava muito, né, eu percebo, é muito complicado, mas tem que ser mesmo Deus entrar na história. Que alguns jovens começam a pensar que parece que eles é que têm um erro, sendo que isso não tem nada a ver, são pessoas... Exatamente. Exato. Em nome de Jesus, vocês não deixem entrar na cabeça de vocês isso não. Jesus ama vocês, seu pai, sua mãe, apesar das dificuldades, né? Contem com ele. Não fiquem aí no quarto, não acho que é vocês o problema, não. Amém, João? Bora lá correr por isso. E foi nessa época que começou-se a plantar a semente do Evangelho na minha vida. Eita. Porque não sei o que se passou, se querem saber o que se passou, possam ver o próximo episódio com a minha mãe, para terem mais informação. Se inscrevam no canal. Próximo programa. Se inscrevam no canal. Se você estiver gostando aí, dá um legal, dá seu like e compartilhe. Amém? Você mãe, você pai, compartilhe para os seus filhos. Olha, a gente tá vendo que em nome de Jesus. Só pra falar. Olha, João, me diz uma coisa, mas eu quero saber uma coisa, voltando um bocadinho. Mas como foi tua reação nessa história de bullying? Porque, né, muitos vão estar nos escutando que passam por isso na escola. Foi uma fase também complicada, porque tu teve que... a minha mãe não conseguia proteger muito porque estava a trabalhar e tinha a cabeça em outras coisas. Tinha aquela situação com o meu padrasto em casa. Ei, Jesus, só Deus. Eu comecei-me a automutilar. Jesus, tá vendo? Isso é muito sério, gente. Isto é muito sério, meus queridos que estão-nos a ver hoje. Eu venho aqui relembrar-vos, quem estiver a ver, quem estiver a passar por essa situação, as pessoas que divulgaram para pessoas que talvez estejam a sofrer com isto, quero-vos relembrar hoje que há gente que vos ama. Há gente que vos ama na vossa vida, mesmo que vocês não percebam, vos ama. Amém. Há gente, eu sei que o meu padrasto fazia estas coisas porque estava alterado, porque hoje eu sei o que é que usava para fazer aquelas coisas contra mim. Talvez era para me desviar dos caminhos do Senhor, porque eu ainda não conhecia Deus, mas talvez era para me acabar com a minha vida. Exato. E quero-vos relembrar que, mesmo que o mundo vos vire as costas, há sempre uma pessoa que vos ama. Aquele que esteve desde o princípio e estará até ao fim, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus amou de tal maneira este mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a João Deus. Capítulo 16, versículo 33. Glória a Jesus. E eu estou emocionada, sentindo a presença do Senhor, porque já vem aos meus ouvidos muito caso de jovens também que, né, têm feito essa situação de se aleijar, se machucar, para, né, o diabo coloca na mente dessa pessoa que está sofrendo menos, né, para passar um pouquinho a dor. E em nome de Jesus, você jovem, não faça isso. Isso é coisa do inimigo, o diabo que trabalha na tua mente. Como o João falou, alguém que te ama. Se você olhar para um lado, olhar para o outro e achar que não há alguém, Jesus Cristo, Ele te amou. Procura socorro nele, fala com Ele, conversa com Ele, porque eu tenho certeza que Ele vai se apresentar para você. Amém, glória. Amém, glória a Jesus. Bora lá, João. Começou-se a plantar a semente do Evangelho através de um casal de pastores, que é o pastor João, o pastor presidente do Ministério AMAI. Glória a Deus. A mulher dele e a filha eram minhas amas. Eita, como Deus faz, né? Colocou a ama que cuidava de ti, evangélica. Evangélica, as duas. Quando Deus tem plano.
É tremendo. E eu ficava com aquelas crianças que agora são adolescentes. Eu lembro-me de muitos que tinham 3, 4 anos, agora estão com 15, 16. Meu filho, crescem. 3, 4 anos, como quem diz, porque eu tinha naquela época 4 anos. Mas naquela época já começasse a ouvir de Deus através dessa alma. Através de alguns vídeos que eu ainda apanhei. Eu posso ser jovem, 18, 19 anos, mas eu ainda apanhei cassete. Ainda apanhei CD. Eu ainda vi filmes em cassete. Porque realmente, né, a evolução foi assim, rápida, né? Foi em questão de 1, 2 anos é que mudou tudo. Pois, eu ainda vi Esmilinguido em cassete. Esmilinguido é legal, eu gosto de Esmilinguido. Para quem não sabe, é desenho evangélico de formiguinha, é muito fixe. Vai lá procurar nas antigas que você vai ver. Internet tem nas tudo. Antigas não me chame de velho, por amor de Deus. Eu tô falando nas antigas há 2, 3, 4 anos atrás, mais ou menos. Bom, aí começou a falar de Jesus pra ti, tu começou a assistir desenho evangélico, mas como começou isso tudo mesmo? Mas bora lá pro eu foco. ainda não conhecia muito, porque também com 3, 4 anos ou com 5 ainda não se consegue fixar muito na nossa mente. Eu não me lembro de quase nada daquela época. Sim, pois. Passado algum tempo, que eu tenho a vaga ideia, quando a minha irmã já era nascida, que ela nasceu quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha por volta de 6, 7 anos, a minha mãe começou-me a levar para a igreja, que eu me tenho a lembrança. Talvez ela tenha-me levado mais cedo, mas não me lembro. Não lembras. Comecei a assistir os cultos, assim como o meu irmão, que a irmã Tassiana congrega na nossa igreja, e vê como o meu irmão Daniel congrega. Amém, exato. Era mais ou menos assim. Mas eu era mais quietinho, eu ficava no meu lugarzinho. Né? Eu já era mais quietinho. Eu imagino, mas eu acredito que ele era mais quietinho. Depois, a minha mãe teve um reconciliamento concreto com o Senhor. Oh, glória, quer dizer, começou tudo com a tua mãe. Mas passado 1 ano que a Mariana nasceu, o meu padrasto e a minha mãe separaram-se. Mas mesmo assim ele quis continuar que eu fosse à casa dele assim, porque a sua essência me ama. Pois, mas eu percebo tudo. Tu está entendendo, tu entendeu o mistério. Claro, a gente que, né, tem visão espiritual entende que é uma pessoa boa, que te ama, né, que tem aquele carinho. Só que, portanto, nós sabemos que Deus tem algo com lado ele. Espiritual que ataca a mente e que tem aqueles momentos. E eu sei que Deus tem algo com ele, porque houve momentos que ele já fez parte de um grupo de louvor, por exemplo. Então eu creio que num tempo determinado pelo Senhor e houve vezes quando eu ia para o trabalho com ele louvava. Glória a Deus. Por isso eu sei que Deus tem algo na vida dele. Aí o que aconteceu? Aí, portanto... A minha mãe se separou do meu padrasto. Voltou para Jesus. Voltou-se para Jesus, congregávamos na Amai Torre da Marinha, com o pastor Lindomar, e passado algum tempo veio o meu outro padrasto, também considero como pai, o Diogo. Ah, glória a Deus, o pastor Diogo. O pastor, na paz aí. Glória Deus a Deus. Abençoe. Ai, Jesus. A minha mãe começou a crescer espiritualmente novamente, foi professora da Salinha das Crianças. Amém. Glória a Deus. E aí tu já começou a com 7 anos aceitei a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E muitos naquela congregação, naquele momento em que houve aquele agrupamento de jovens e de adolescentes e crianças que aceitaram Jesus, muitos naquela época tinham sido, no mesmo tempo, batizados com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Não foi o meu caso, mas muitos foram. Muitos foram. Depois, Amém, com falta de adolescentes, eu também fiz parte do grupo de louvor dos adolescentes. Quer dizer, daí em diante só foi conhecendo mais, fui conhecendo, né? Aceitou Jesus, se batizou nas águas. Não, calma. Como já dizia o meu avô, um alentejano raiz, devagar se vai ao longe. Você tá misturando. Esse homem tá uma mistura devagar de se vai aqui. ao longe. Eu não sei se ele é brasileiro, se ele é português, se ele é lantejano, se ele é recifense. Eu tenho um amigo meu. Olha, ele é de Recife, minha terra. Eu tenho um amigo meu do Ceará que diz que eu sou
pernambucano do Paraguai. Pois, eu acredito, parece mesmo. Bom, vamos lá. Conta aí a tua história. Continua. O que é que aconteceu? Foi acontecendo as coisas, a minha mãe casou-se com o pastor Diogo. Amém. Fui eu, glória a Deus. só para deixar claro, fui eu que levei a minha mãe ao altar. Olha que chique, bem. Ô, glória. Tá vendo como Deus faz? Quer dizer, Deus já estava trabalhando na vida da tua mãe, transformando tudo, né? E com isso... Eu não conto detalhes sobre a relação, porque Não, as porque pessoas isso é têm com que ver ela. o próximo episódio. Amém, é com ela, exato. Mas, glória a Deus, eu creio que foi já, né, Deus trabalhando na vida da tua mãe, colocando o pastor Diego, que eu conheço, e, né, aí você já estava vendo a transformação, né, do ambiente, de tudo. Até hoje sou grata a Deus pela transformação que houve no meu lar, e eu depois aleluia, explico no final. Quando Deus entra na história, ele muda tudo, ele é lindo. Depois, quando o Daniel estava a nascer, como a minha mãe teve uma gravidez de risco, tivemos que sair da igreja porque já era muito longe de ir de Azeitão para a Torre da Marinha várias vezes por semana. E ficava um pouco caro também com as despesas que ia-se ter com um bebê. Pois, é difícil. Minha mãe teve que sair da igreja da Torre da Marinha com a bênção do pastor Renato, que era o pastor na época. Não me importo, filha. E começámos Pastor Renato! Pastor Renato, Deus o abençoe, que também foi crucial. Conosco num programa, já glória a Deus. E vamos lá de novo, em nome de Jesus. Quem ainda não viu, por favor, recua alguns episódios para ver o testemunho do Pastor Renato. Um dos primeiros programas. Se for novo no canal. Amém, exatamente. Se inscreva, tá? Eu só vim aqui para fazer mecha. Pois, olha, hoje eu estou muito à vontade. Olha, acho que isso é um dos programas mais que eu me sinto à vontade, né? Porque lidar com jovens é muito bom. A gente se sente até mais novo. Eu estou me sentindo até mais nova, será? Olha, até tá com menos cabelo branco. Oh, Jesus, foi porque eu pintei. Oh, meu amigo. Bom, bora lá que não. O pastor Renato também e a missionária Valéria também foram cruciais para o crescimento espiritual, não só da minha mãe, como do pastor Diogo, que ainda não conhecia Jesus, conheceu através deles e do pastor Posso falar um bocadinho? Lindomar. Vocês, homens de Deus, servos do Senhor, missionários, evangelistas, pastores, em nome de Jesus eu faço um apelo, não parem, porque através da vida de vocês, Deus tem usado para estar abençoando jovens, crianças, amém? Então vocês estão proibidos de parar, continua levando a palavra, Deus, porque aleluia. Deus faz milagres. Pode continuar, doutor. Depois... afastámos-nos um pouco daquela igreja, fomos para uma igreja batista por algum tempo. Não é uma experiência diferente de uma igreja assembleana que eu já estava habituado, mas não significa que não houvesse muita palavra. A igreja batista e presbiteriana tem muita palavra. Tem muita palavra e vai conhecendo muita palavra. Eu já tive experiência também com esse tipo de ministério. E eu aprendi muito de Deus na palavra com isso. Tenho muitos amigos da presbiteriana e da batista que são bênçãos de Deus. Tem um amigo meu que é um pouco mais velho que até fala latim para tu ver, minha filha. No céu não entra placa de igreja nenhuma. O céu é para quem é fiel. Né? Só para vos constar, o céu não vai ter 7 milhões de portas para dizer presbiteriana para ali. A Universal para acolá, a Assembleana para lá. Não é assim, é todo o mesmo céu para toda a gente. Em nome de Jesus, estamos aqui para fazer a obra juntos. E não pense que as mansões celestiais vão estar com muros de 17 metros divididos em cada terreno, não. Exatamente. Mas me diz uma coisa aí, depois disso tudo, depois que vocês agora estão na Igreja Maia, e me diz uma coisa, e tu, a tua experiência com Deus. A minha experiência com Deus. Aquela experiência que diz assim... Depois de que passasse algum vento, tivesse que passar alguma situação? Passei, minha filha, porque naquela época, com essas mudanças todas, a cabeça tudo isso, as minhas notas começaram a descer na escola, ainda continuava a haver bullying, e a parte que eu desci mais no fundo do poço foi quando houve uma vez que eu acho que tinha 11, 10 anos, porque o Daniel já era nascido, estava alegre, estava uma maravilha aquele dia, estava a correr bem.
Uhum. Cheguei à casa, abri a porta, vi a cara dos meus pais, a minha mãe e o Diogo. Eu assim, alguma coisa não está mal, alguma coisa não está bem. bem. Tive a triste notícia que o meu avô, o segundo marido da minha avó, Sim, aquele que Senhor você Madeira, ensinou muita tinha coisa. falecido. Isso foi triste para ti. Foi um gatilho. Uhum. Era aquilo que não a parte dele ter morrido, mas com tudo o que eu já passei, comecei a criar, como a minha psicóloga diz, minhoca na minha cabeça, a pensar, ele era católico, não levei a palavra de Deus, eu não tinha essa noção com 10 anos, mas eu pensava assim, não levei a palavra de Deus para ele, e ele morreu, eu considerava-o como um pai, agora não, como é que eu vou fazer? Eita, quer dizer, né, o inimigo aproveitou essa brecha para estar mexendo no teu psicológico, no teu sentimental, e também depois, quer dizer, tu ainda não tinha sido tratado naquelas feridas todas. Não. Então foi aquela perca que tu não soube lidar com aquilo, também pelo fato de ser muito novo, né, também os adolescentes, gente, acontecem situações na nossa vida que a gente tem que, né, pedir graça a Deus, força a Deus, você é adolescente, porque infelizmente vai haver perca, as pessoas vão te machucar, vão te magoar, amém? Então não deixe, em nome de Jesus, que o inimigo trabalhe na tua mente, no teu psicológico, nas tuas emoções, né, para te derrubar, para te colocar no fundo do poço, como, né, por algum tempo ele conseguiu, né? E não sabia como é que eu ia fazer na minha vida, estava perdido, estava sem rumo, não tinha já muito contacto com a igreja mãe naquela época, e passado uns anos, que eu me lembro, para dar corda aos sapatos, porque senão vai ficar 1h30 esse podcast hoje. Vai ficar muito longo, muito Com cansativo. 12, 13 anos, quando a minha avó já morava em outra casa aqui na Quinta do Conde, ali perto do centro desportivo no Liceu. Sim, sim. Conheci um homem abençoado de Deus. Amém. O pastor José Garcias. Glória a Deus. Ele foi quem me impulsionou mais nessa caminhada com Cristo. Foi quem me ensinou mais acerca de Cristo. É um homem que eu tenho só a agradecer. Amém. E quem reparar, quem já foi à nossa igreja, mesmo no primeiro dia, se for visitante, eu já digo, vai ter oportunidade. Ele era assim também. Bora aproveitar esse momento que a gente está falando da igreja, bora divulgar a igreja. Além disso, quem estiver interessado para ver mais experiências, não só minhas, como de outros irmãos da nossa igreja, visite-nos em Vila Nogueira de Azeitão, na Rua da Misericórdia, número 67, das 10 da manhã ao meio-dia no domingo e às 8 às 9h30 da noite à terça-feira. Olha aí, assim, não é fazendo propaganda de certa forma não, mas nós temos testemunhos, né, nesses últimos meses, meu Deus, o que Deus tem feito. Deus tem aberto porta, Deus tem dado carro, Deus tem dado livramento, mas é verdade, eu não estou aqui, olha, Deus está naquele lugar. Não é a teoria da prosperidade, não, a nossa igreja. Não, peraí, batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. É só para constar, não é nenhuma igreja que tem a teoria da prosperidade, não, só para constar. Não, gente, é porque Deus tem feito mesmo. Amém, glória né? a Deus. E eu louvo ao Senhor, porque não é a igreja, são pessoas que têm compromisso com Deus, que paga preço, que ora. Aí Deus faz. É impossível. Imagina tu agradar um pai, né? Fazer aquilo que Deus quer. O pai vai ter prazer de te dar. E é isso que a gente tem visto naquele lugar. E eu sinto Deus naquele lugar. Amém? Voltando, Jesus. A gente não termina isso hoje. Começou com uma missão, porque a minha mãe teve uma visão com Deus, teve uma experiência com Deus, para levar o Evangelho para algumas pessoas. E elas, juntamente com o pastor Garcia, começaram a evangelizar no lar que a minha avó tinha aqui na Quinta do Conde. Eu me lembro ainda. No primeiro dia, se não estou em erro, no segundo,
7 pessoas aceitaram Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, tá vendo? Não só A vários gente sair do nosso comodismo, temos que sair. não só vários idosos que estavam lá, como uma das funcionárias da minha avó que tinha cancro, e como a minha própria avó aceitaram Jesus Cristo naquele dia. Aleluia, glória a Deus. E foi indo essas missões até que um dia abrimos na garagem da minha avó a igreja. Começou tudo numa garagem. Isso eu não sabia. Começou eu sabia tudo que numa tinha garagem. começado no sótão. Começou Na tudo numa garagem, garagem não da sabia. minha avó. Eu já tinha um pouco de timidez naquela época, já estava sem saber a desenvolver ansiedade, Sem saber, né? sem saber. Pois. E com a ajuda e com o suporte que o meu pastor deu, consegui enfrentar os meus medos e louvar novamente, passado quase 7 anos. E olha, gente, ele tem uma voz só grave. Depois vai dar um caldinho aqui de um louvor, que eu gosto muito que ele louve. A voz dele é glória a Deus. Não sei. Não tem mistério. Vai. Mistério. Olha, a água vai. viva, eita glória! Olha, vai aí pensando no louvor, aquele louvor que ele Glória a canta Deus. na igreja, para ele encerrar louvando. Olha, então, tu estava desenvolvendo ansiedade. Sem saber. Mesmo na igreja, tá vendo? Muitos jovens hoje se encontram nessa situação. É verdade. Mesmo na igreja, buscando ao Senhor, né, ainda precisa ser tratado. Então, em nome de Jesus, se você é um jovem que está passando por isso na igreja, fala com o teu pastor, né, pede ajuda, porque muitos não pedem ajuda, Meus João. queridos podem estar-me a ver a olhar para o lado, mas é porque eu tenho anotações. Eu não vim aqui despreparado, não. Um soldado de Cristo tem que vir preparado para a guerra. Pronto. Então, conta aí essa fase. Antes disso, só 2 coisinhas antes. Amém. Porque os jovens precisam de saber disto. Com tudo isso do meu pastor, na garagem começámos a fazer o discipulado para o batismo das águas. Foi a minha avó, uma das idosas que estava com a minha avó, a Manuela, e um irmão que agora é evangelista, e eu. Fomos os 4 no discipulado do pastor Garcia, até tenho o meu certificado em casa de batismo. Dia 14/10/2018 fui batizado nas águas. Oh, Jesus, E foi uma criançamente, experiência não é extraordinária. O pastor Garcia falou uma vez sobre o seu batismo que falou, quando ele estava um dia não muito bom, quando ele desceu das águas foi vento, foi não sei o quê, Oh, abriu glória. o sol. Foi uma maravilha, não foi diferente no nosso batismo. Glória a Deus. Do primeiro, estava um dia de chuva, estávamos em outubro, era outono Era aqui em outono, Portugal. já estava fresquinha. Menina, estava fria. Não, mas o Rapaz, fogo do por Espírito amor fez de a água Deus. ficar quente. Quando as últimas pessoas, primeiro foi a Manuela, depois foi Vitinho, depois fui eu e a última pessoa, devido a uns problemas de saúde da minha avó, teve que ser de uma maneira diferente, foi a minha avó. Uhum. Quando todos foram batizados, o céu se abriu, estava de chuva, o céu glória. se abriu. Aleluia. Foi Glória uma a coisa Jesus. Foi extraordinária. lindo, né? Foi o sinal do Senhor. Foi um sinal do Senhor. E depois Exato. dessa época, depois do batismo, o pastor Garcia disse a todos para buscarmos o Espírito Espírito Santo, Santo o de batismo Deus. do Espírito. Não só ele, como a minha mãe. Uhum. Porque quem não sabe, minha mãe é a tal da irmã do coque, a tal da irmã da revelação. Não é? Mais ainda. Oxi. Tenho até medo de estar perto dela. Ô, Jesus, eu te amo, São. E Glória a Deus. dizia, menino, tu busca o batismo do Espírito Santo. Eu, quando tinha a tua idade, Depois é eu assim buscava mesmo. de dia e de noite. Olha, tá vendo? Eu não sei a quem puxei. Agora eu descobri a quem puxei. Amém. E eu amo, depois- filha. Vai e jejuar, eu- vai orar. E eu todos os dias, aí do caminho para a escola, de casa para a escola, da escola para casa, eu dizia, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus batiza com o Espírito glória Santo. a E eu Deus. ouvia louvores. Buscar, bater, pedir. E ainda dizia, vou-me embora daqui, com licença, com os meus colegas. Então onde é que tu vais? Vou dar uma volta.
E dizia, Jesus, batiza com o Espírito Santo. Pois é, então tenha sede de ser batizado jovem. Tenha sede de ser Glória a cheio Deus. do Espírito Santo de Glória a Deus, Deus. porque se você pedir, você buscar, né, ele escuta. E aí tem mistério, porque foi 7 semanas, número 7, número da perfeição. Pois o número da perfeição. 7 semanas depois do batismo das águas, Oh, fui glória. batizado com o Oh, Espírito Jesus, Santo. glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cheio da graça, hein? Amém. E até hoje é cheio da graça esse homem. Aleluia. Em todos os sentidos. Brincando, João. O homem tá morrendo de calor. Gente, Menino, bora lá. cara, Olha, tô só o pó da rabiola. Bora lá, bora ver assim. Me diz assim. E pra tá começando a encerrar, me diz aí. Ansiedade. Da ansiedade, o meu primeiro ataque de pânico foi aos 13 anos, nunca me esqueço. Foi numa quarta-feira, culto de escola bíblica dominical, e eu estava lá, comecei a ter um ataque de pânico, teve que até se chamar a ambulância e tudo. Jesus, meu Deus. Mas, mesmo assim, pensando que eu ia dessa para melhor e ter com Jesus mais cedo, Mas assim, louvando a Deus. João, me diz, tu sentiu o quê? Para eu entender, né? Porque muitos dizem que tem jovens, nós temos visto, eu tenho escutado, jovens querendo tirar sua própria vida, jovens Nesse caso é mais com a depressão, porque né, que os pais são chamados na escola porque estão tendo ataque de pânico. É o quê? O Você ataque sente de medo? pânico, É um o que desespero? primeiro, pensamos que não somos capazes de fazer algumas coisas, começamos a ter medo de antecipar essas coisas na nossa mente. É uma crise de ansiedade, uma né? crise de ansiedade. E depois começas a ficar ofegante, Essa coisa mesmo começas do a perder inimigo. o ar. Jesus. E porquê? Quando tem-se um ataque de ansiedade, é quando o oxigênio não consegue chegar ao cérebro e começa a ter como um curto-circuito na cabeça. Ah, pois. Aí tu passou por isso por algumas vezes. E passei por isso várias vezes durante a minha adolescência. Mas eu quero deixar aqui para os jovens, nas minhas anotações, em nome de Jesus, duas passagens. Uma que está escrita em Mateus capítulo 6, começa a ler do versículo 22, eu deixo aqui o 34, que está escrito: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Aleluia, glória Se a Deus. Deus vestiu os lírios do campo com vestes mais belas que as de Salomão, que foi um dos homens mais ricos da terra, o que não fará connosco, que somos filhos dele, exatamente. Se dá sustento às aves do campo, todos os dias, o que não fará connosco, somos filhos dele. Glória a Deus. Então, lança sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, não só por nossos pecados, mas como pelas nossas ansiedades. Exato, João. E a palavra também fala que, né, a gente deve lançar sobre ele os nossos jugos, o nosso fardo, porque ele tem cuidado de nós. Vou falar e dessa o fardo passagem. dele é leve. E o seu jugo é suave. Exato. Eu falo dessa passagem, talvez num próximo episódio, não sei se vai ter parte 2, porque o testemunho é grande, meus filhos. Amém. Glória a Deus. E... Mas eu quero saber, antes de terminar, eu quero saber como você passou por essa crise de ansiedade, se teve mais alguma coisa. Tive uma pessoa abençoada na minha vida, que foi sempre tem alguém. A minha terapeuta, a minha psicóloga Rose Leal, que é cristã também. Que é cristã. Procure, Deus não é contra psicólogo, muito pelo contrário, ele usa. Mas procure em nome de Jesus. Deus criou a ciência. Procurar um médico, um psicólogo, seja lá o que for, se você achar necessidade, se você achar que precisa, você é mãe também, cristão, em nome de Jesus, pessoas temente a Deus, que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque ela tem uma outra perspectiva, porque ela já sabia que a minha mãe era cristã, porque a minha mãe também é paciente dela, e depois, quando foi no meu caso, ela perguntou se eu acreditava em Jesus Cristo, e ela explicou. E eu comecei, e ela dava conselhos não só através da análise terapêutica, mas como pela Bíblia. Por exemplo, eu, a partir do secundário, comecei a desenvolver depressão. Em 2020,
o pastor Garcia foi para a glória. Ou seja, fiquei sem o meu líder espiritual. Pois, e não estavas preparado ainda para ficar sem Estava ele. preparado, porquê? Porque Deus, quando ele estava de férias com a sua esposa, tinha ido lá um missionário dar uma palavra. Sim. E ele disse que alguém iria partir daquela igreja. Muitos estavam assim, serei eu. Eita, Mas Jesus. Deus deu uma visão do pastor Garcia com vestes brancas ao lado dele. Ah, você? Eita, Jesus. Então Deus já estava te preparando. Que Porque ia ele já levar. sabia como eu tinha, provavelmente Deus teve pensado, não sei, porque eu não conheço a mentalidade de Deus. Ninguém explica Deus. Eu só tenho esta teoria, esta hipótese, que Deus viu o estado psicológico que eu fiquei com o meu avô. Teu avô. E como eu considerava, e ele também nos considerava, a mim e os meus irmãos Ele netos, quis já te preparar. preparar. E eu louvei, eu jejuei. Se fosse da vontade dele que fizesse isso, se não fosse, amém. Exato. Então ele levou teu líder. E eu teu sabia amigo. que ia acontecer, porque depois alguém, não me lembro se foi o filho do pastor que veio a seguir a ele, ou se foi mesmo o evangelista Vítor, que confirmou essa visão, que disse que também ele ia partir, mas disse à parte. Só soube mais tarde. Sim, sim. E depois, quando ele partiu, a minha mãe diz que eu talvez tenha sido frio, mas eu estava de ânimo leve. Já tinha sido preparado de alguma Já forma tinha por sido Deus, preparado né? por isso. E Deus sabia que tinha necessidade de fazer isso. Porque talvez eu poderia me desviar dos caminhos. Pois, ou talvez tivesse também passado por aquele mesmo processo que passou quando perdesse teu avô. Né? Então Deus, nesse período, né, de 18 anos, Deus tem se revelado, tem te tratado, tu tem passado por algumas coisas, mas Deus tem trabalhado na tua vida, como está trabalhando até hoje, né? E depois, foi conta com o lá. pastor Garcia que eu desenvolvi os meus dons espirituais. Glória a Deus. Comecei a buscar os frutos do Espírito Uhum. e fui-me desenvolvendo. E ele deu-me um conselho muito bom, que eu já disse várias vezes na igreja. Quem já foi à nossa igreja, quem já viu as minhas oportunidades, ou que já esteve, por exemplo, no Congresso dos Jovens, que fui um dos preleitores, pastor Garcia dava-me sempre esta palavra, não só para eu ter maturidade, porque eu andava muito com a minha mãe, nunca estive separado da minha mãe praticamente, e para me desenvolver mais a parte dela, porque Deus é assim, Deus tira-nos do confortável para trabalhar connosco. Deus tirou Moisés do palácio para trabalhar com ele no deserto. Exatamente, Deus faz assim. E ele dava-me uma palavra que está escrita em Salmo, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, que está escrito: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Glória a Deus. Salmo 1. A pior coisa que eu fiz nesta vida... Gente, desculpa, eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Esse homem olhou, esse jovem leu agora o Salmo e eu, né, senti algo tão gostoso. Glória a Deus. Gente, compartilha esse programa em nome de Jesus. Dê o seu like aí, dê o seu ok, né? Esteja divulgando, comente. Deus, aleluia. Porque, né, é uma experiência, está sendo uma experiência gostosa. Falar com jovens é maravilhoso. De alguém que passou por uma situação semelhante às que eu passei, ou está a passar exatamente, divulgue com ela, manda este vídeo. Que ela saiba que há alguém, se o mundo lhe der as costas, há alguém que ama ele mais que tudo. Que morreu na cruz por ele. Esse jovem, pelo que a gente está passando agora, a gente vai ver assim o fim da história, que ainda não é o fim, né? Ele está ainda no caminho. E provavelmente vai ter uma parte 2 porque é muita coisa. É muita coisa. Bom, ele já era depressão, era ansiedade, era crise de pânico. Crise de pânico. Tudo nesses 3 anos. Como funcionou a tua depressão? A depressão, quando eu tinha a sensação que estava a ter depressão, conversei com a minha psicóloga, a Rose, e ela disse que poderia ser possível, não sabemos, para ter cuidado se queria mesmo ter esse diagnóstico e para procurar um profissional.
quero aconselhar aos jovens, porque se vocês estiverem com dúvidas se têm ansiedade, se têm depressão, se têm crise de pânico, TDAH, se têm alguma neurodivergência como, como é que se diz, como o autismo ou mesmo a dislexia, não pesquisem nas redes sociais, não pesquisem em TikTok, Instagram, Facebook, não pesquisem no Google. Procurem um profissional. Amém. E procurem, se forem cristãos, procurem a orientação não só na palavra de Deus, como Mas na os seus oração, líderes também. e também nos vossos líderes líderes, espirituais, como o exatamente. vosso líder de jovens, Pastores, os pastora. obreiros da igreja, antes dos pastores obreiros, para respeitar a hierarquia, e ok. depois, se os obreiros não encontrarem uma solução, eles irão divulgar para o pastor para vos aconselhar. Sim, João, mas agora eu quero saber como está a tua vida hoje. Você está livre dessa depressão, está livre dessa ansiedade? Deus tem te dado força para não pirar mais, né, entrar em crise, né? Eu também pergunto a você, se você quiser falar. Se você não quiser eu falar, quero falar, eu porque muita respeito. gente precisa de saber acerca disso. Você sabe o que eu vou falar, né? Não sei, mas Não sei. Olha, Não, Mas dessa eu situação que você passou, né? Da sua para passar crise que você teve em dúvida da sua sexualidade. isso vamos deixar para um próximo episódio, Tá que bom. senão fica vai ter muito que ir, grande. Por causa que só falta 10 minutos para encerrar. Exatamente. Então, fala aí E- agora fala o que Deus fez. Eu quero saber o que é que Deus fez, o milagre que Deus fez na tua vida agora, nessa Eu vou situação falar que já acerca da passasse. depressão. Temos 10 minutos. Da depressão. Da pressão, Nós ansiedade, vemos que tudo. muitos exemplos na Bíblia passaram por um problema semelhante, que passaram por problemas emocionais. Três exemplos disso é Elias, Jeremias Jeremias passou isso. e Paulo. Jesus também. E passaram por problemas emocionais neste Muitos, caso. Foi, exato. Porque se for analisado por um especialista, talvez Paulo passou por um transtorno de stress pós-traumático, que é o tal espinho da carne. É uma linha teológica, nós não temos a certeza se foi acerca devido a ser um perseguidor da igreja e agora se tornar perseguido. Não é, porque a gente sabe também que ele teve ao pé das pessoas que estavam ali apedrejando Estevão. E ele pegou a capa de Estevão. E além Quer dizer, disso, isso depois que ele conheceu Jesus, né? Talvez ele olhasse, poxa, eu fui culpado de certa forma, que ele tinha poder de entrar na história e fazer com que aquilo não aconteça. E o inimigo, ele pega assim, ele pega a culpa, ele pega a brecha para te escravizar daquilo, mas o Senhor disse, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então você já está perdoado. Se você pediu perdão ao Senhor Jesus de coração, você já está perdoado, não há condenação para você. Podemos ver como Deus trata dessas três situações. Elias, Deus não o maltratou, Deus não o repreendeu acerca disso, Deus cuidou dele, deu-lhe o pão, deu-lhe sustento quando estava naquela caverna. Mas Deus não disse, coitadinho, não sei o quê. Não. Deus disse, acorda, homem! Tem homem para fazer, meu filho. O que é que tu faz fazendo aí nessa caverna, Elias? Hein? O que é que tu fazes aí? Porque nós temos que tratar assim de depressão. Podemos estar a passar por um mau bocado, temos que as pessoas ao nosso lado, em vez de nos deixarem para baixo, têm que nos ajudar a puxar para cima, mas também não é ficarmos como eu digo, às vezes, com olhos de carneiro mal morto. Exato. Temos que nos puxar para cima, temos que ser fortes, temos que vencer. E Deus, né? O que foi que aconteceu quando Josué perdeu Moisés? Ele estava ali desanimado. O que foi que Deus, no caso era Jesus, um anjo que tem um nome agora não lembro. É Teofania. Teofania. Oh, Jesus, é tão bom estar perto de jovens sábios que conhece a palavra Teofania. O próprio Jesus chegou para Josué e fez assim: Josué, anima-te. Moisés já morreu, mas a obra não terminou. E eu deixo-vos para a vossa meditação na palavra, na 2 Coríntios, capítulo 12, que fala sobre o espinho na carne de Paulo, e no capítulo 9 diz assim, que Jesus disse, mas ele me disse,
Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. E o que é que Paulo disse? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Exato. Para que o poder de Cristo se aperfeiçoasse cada dia mais. Ou seja, o que é que Paulo quer dizer acerca disto? Nós podemos ter um espinho na carne, podemos ter passado por um mau bocado, podemos estar a ser tentados pelo inimigo, mas a graça de Deus nos basta. Aleluia, assim mesmo. Eu às vezes tenho esse trocadilho que digo, pela graça, de graça, fomos salvos pela graça, não cobremos a graça, mas que espalharemos a graça gratuitamente por toda a parte. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Agora me diz para encerrar mesmo, João, eu preciso saber, hoje, eu acredito, pelo pouquinho tempo que eu te conheço, nesse último ano agora, eu vejo que Deus trabalhou muito na tua vida. Hoje eu te vejo mais calmo. Para eu passar por essa situação, como eu dei estes 3 exemplos da Bíblia, eu tive que ter um posicionamento para vencer essas dores. Glória a Deus. Porque eu fui diagnosticado com a depressão, que tenham cuidado para quem tem ansiedade, porque até como o meu psiquiatra disse, é como se elas fossem irmãs gêmeas, é mais provável desenvolvermos depressão quando já temos ansiedade. Portanto, tenham cuidado com isso. E para eu ter saído daquela situação de ter tomado medicamentos, eu tive que ter um posicionamento. Posicionamento com Deus, na casa de Deus, uma vida com Deus, uma determinação contigo mesmo. Não só com Deus, mas puxado por mim, para que eu não deixasse cair, não deixasse desanimar. E eu sei que tua mãe orou muito por você. A mãe orava muito, glória a Deus, e hoje eu estou vendo aqui esse jovem homem, restaurado, ministra a palavra, que é uma bênção, viu? Eu gosto muito quando você ministra, porque eu sinto Deus na tua vida, eu sinto a presença de Deus, amém? Não é porque é filhinho de pastor, nem de pastor, aqui comigo não funciona essas coisas, é porque é verdade, né? Eu louvo a Deus quando superabundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E depois de tudo que tu passou, ainda tem uma história muito grande pela frente que Deus vai fazer na tua vida, né? Você olha para ti, eu vejo João Batista. Eu só vejo João Batista quando eu olho para ti. Um homem separado. E muitas vezes ninguém, né, de certa forma, pode entender. Tem que entender tendo visão espiritual, mas tu és separado por uma grande obra. Amém? Glória a Deus. Continua firme, eu agradeço muito a tua presença no programa e vai ter outra vez. Porque eu sei ainda que tem coisa ainda. Tem ainda mais coisa. E hoje Deus já está trabalhando. Deus abriu uma porta de trabalho. Passou na faculdade. Vou para a faculdade. Amém. E vem bênçãos por aí, mas ainda, porque ele está fazendo a obra. É de uns obreiros que chegam mais cedo na igreja. Abre a igreja. É um obreiro que ora. É um obreiro que está ali presente, se dedica. Que todos sejam assim, um jovem que faz a obra do Senhor. E Deus vai te honrar muito ainda. Glória a Deus. Muitos hoje, anota essa data aí desse programa, né? Vai chegar dias na tua vida, se Jesus não voltar, que a gente vai te procurar e não vai te achar, porque Deus vai te colocar em lugar alto. Amém? Amém. Agora pode encerrar também com suas palavras. Eu queria agradecer o convite que a irmã Tassiana me deu para estar aqui convosco. Espero que o meu testemunho, o meu bom testemunho, edifique-vos e restaure a vossa fé, para que vocês tenham uma verdadeira caminhada com Cristo, que as vossas alegrias, a vossa força pode se renovar através do meu testemunho. Glória a Deus. E que busquem todos os dias, porque eu posso não ter tido um pai presente na minha infância, agora eu tenho 3. Como é que eu posso... Eu vou explicar isso talvez na próxima vez que eu estiver cá. Ele tem 3 pais, não é porque a mãe dele... É o pastor Diogo, a missionária Ação, que eu amo muito, mas tem pessoas na vida dele que passaram, né? Tanto o ex-padrasto... Como o meu próprio pai biológico. Como o próprio pai biológico, né? Hoje também é bênção na tua vida, né? E eu acredito que esses 2
ainda podem ter um encontro com Jesus. Eu também E acredito. eu oro até hoje por isso. Eu acredito, a oração dos justos pode muito ser seus efeitos. Eu já presinto que o meu avô está a caminhar para isso. Glória. Olha, vê aí um louvor pra gente terminar. Louvor, enquanto ele tá glória a vendo, Deus. enquanto ele tá vendo um louvor que Deus colocar no coração dele, eu quero deixar aqui, né, já um lembrete. Compartilhe o programa, dê seu ok, faça comentário, né? E o programa Deus Faz Milagres, nós vamos estar, né, para você não passar muito tempo sem receber aí publicação, testemunho, vamos estar também, né, fazendo algo a qual não vai sair do foco, vai ser também Deus Faz Milagre, mas também vamos estar ali com comentários, vamos estar passando vídeos, vamos estar comentário que Deus fez na vida, levando uma palavra, porque muitas vezes nós não encontramos, né, encontramos dificuldade de trazer uma pessoa. Às vezes as pessoas dizem que vêm e por N motivos não chegam, e passar uma semana, 2, 3 e não colocamos programas no ar. Isso não pode acontecer. Amém? Vamos estar assim, 15 dias colocando, se não testemunho, vamos estar ali colocando vídeo, vamos estar comentando, vamos estar deixando uma palavra, mas a obra do Senhor não pode parar. Eu convido você que tem um testemunho da parte do Senhor, que Deus fez na tua vida, em nome de Jesus, se sinta incomodado, né? Quando você precisava da bênção, quando você precisava do milagre, né? Você clamava e queria que Deus, né, agisse na tua vida num já, num de repente, trazendo a cura, trazendo a providência. Então, em nome de Jesus, se esforce, venha divulgar o que Deus fez na tua vida, para que através da tua vida, vidas venham ser alcançadas, venham ser transformadas. E agora o João vai louvar e a gente vai encerrar o programa. Obrigada, ouvinte, por tudo. Obrigada. Como a irmã Tassiana sabe, eu louvo a capela, ou seja, sem música. Não, mas eu amo a voz dele, ele é de Deus, é a voz linda. Se minha mãe ver esse programa, vai se passar. Não, Porque mas quem ela não vai sabe, ver. minha mãe tem uma noção de música, ela diz, não quer ninguém cantando sentado. Olha, é assim, a gente tá adorando, os adoradores, amém? E aqui tem que ser sentado agora, vamos lá, eu te ajudo a escutar. Além do rio azul, Aleluia. as ruas são de ouro e de cristais. Oh, glória. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais, aleluia, verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Aleluia, verei a face do meu mestre querido, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite.